impressionante, cara. Gente, olha a vibe que eu tô aqui no sabadão, uma confraternização dessa galera insana, motociclista e super good vibes aqui de Araguari, reunião regional, uma galera aqui que gosta de rock and roll, de aventura e de amizade, confraternização, e aqui tem muita história bacana pra contar, então vem nesse marca de hoje, que ele tá especialíssimo e tá aqui, tá pesada. E olha, só pra vocês verem, eu tô aqui com todo equipado, com copo Insanos, boné do Insanos, a mesa aqui tá forrada com Insanos. E do meu lado, a gente tem o Melazo, que é o diretor social da divisão de Uberlândia. E eu tô com, cara, eu tô com um pirata aqui. A história desse cara é fantástica. Pra começar, ele é de BH, ele veio de moto, quantos quilômetros? 560 e poucos que deu lá. E ele tem uma perna mecânica, por isso que ele é o pirata. E é o pirata e o Simanca juntos. Hoje, o Simanca ainda vem com a gente, a questão aqui é bacana. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Melazo, eu quero saber primeiramente de você, cadê a gente para a história do pirata? Quais são os trabalhos sociais que o grupo, que é o terceiro maior grupo de motociclistas do mundo, faz e pode ajudar o próximo, né? Nós temos várias ações, tanto para ajudar membros do próprio motoclube, como pessoas em vulnerabilidade social da sociedade, onde nós temos aí as divisões dos Insanos MC. E eu quero você fez uma ação com leite, você cada acho que 12 mil leites. Sim, foram 12 mil litros de leite para um hospital, para que fosse aí suprida a necessidade deles da alimentação dos que estavam internados. Essa foi só apenas uma das ações promovidas pelo Motoclube, que também tem ações nacionais, e eu vou começar aqui falando de outra tipo de ação que começou no final do ano passado e já tem 50 pessoas adeptas aqui no Brasil inteiro. Ninguém fica para trás, onde pessoas com singularidade montam em cima da moto e cuidem a vida adoidado. E o chefe dessa região, um dos representantes dessa parte aqui é o Pirata. Pirata, como que você vê esse movimento de ninguém fica para trás? O que significa isso para uma pessoa singular? Olha, esse movimento para a pessoa singular, literalmente ela muda o estilo de vida dela, porque várias dessas pessoas que estão dentro do clube hoje aqui, elas eram simplesmente excluídas da sociedade, não eram enxergadas na verdade pela sociedade, e aqui elas realmente vivem, porque a gente prega a caveira da igualdade. Aqui dentro eu não sou diferente de ninguém, eu sou igual a todos que estão aqui. E sou tratado dessa forma. Ninguém me vê a deficiência aqui. Aqui eu sou pirata, um cara normal, um insano. Então, para essas pessoas aqui, literalmente muda o estilo de vida delas. Dá ênfase para a vida. Então esse é um grande diferencial. É mostrar para as outras pessoas que ela é bem-vinda, que ela não está sozinha. É um dos pontos. Isso é muito bacana. E eu quero saber de você, Pirata. Você, para quem não conhece a história, a gente começar a falar muito da sua história. Que é uma história de cinema, de livro, de superação incrível. Eu queria que você contasse, antes do acidente, qual que era a sua relação com a motocicleta, se você já participava de algum clube, se participava do Santos, como é que você conheceu esse movimento do motoclube? Antes de ir por dentro com a sua história, como é que foi sua paixão? Como surgiu sua paixão pela moto? Desde novo, eu e meus irmãos sempre gostamos muito de moto, que veio do meu pai.
Comecei a andar de moto, eu tinha menos de 18 anos, com 18 anos eu já corri atrás para comprar minha moto, tirar minha carteira. Antes do acidente, eu já fazia parte do motoclube, eu fui um dos primeiros, sou um dos fundadores da divisão Belo Horizonte, que é um local que eles tentaram formar lá por 3 vezes, não conseguiram. Eu e mais 2 irmãos de sangue meu, e mais 5 pessoas, conseguimos firmar o Insanos lá. Nessa época, não tinha sofrido acidente ainda não. 2020. Foi em 2020. E essa paixão por moto veio dessa época. Mas antes, a moto para mim era algo. Eu gostava de moto, gostava de motoclube. Após o acidente, literalmente a moto virou um superpoder para mim. Porque com ela eu posso fazer várias coisas que eu sou limitado a fazer no meu cotidiano. Eu não corro. Se eu dou sinal pro ônibus, ele passa direto, não tem como eu correr para pegar ele. Eu sei como é que é isso, eu sei como é que funciona. Em cima da moto, isso tudo acaba para mim. A moto vira extensão do meu corpo, literalmente. A gente já ouviu várias vezes essa frase, não já? Para mim, eu vivo isso. Eu monto na moto, eu viro outra pessoa. Eu me igualo às outras. O meu problema físico, ele acaba naquele momento que eu subo em cima dela. Então, Insanos e a moto literalmente salvou minha vida numa época que no relato que você viu do vídeo, você viu pelas provações que eu passei. E, literalmente, para mim é um milagre. E algo que me deu força para ir além, para vencer, para superar tudo isso, foi o motoclube, a minha família, a moto. Gente, agora que você falou do acidente, falou como isso mudou sua vida. Eu vou te contar um pouco dessa trajetória, de como tudo aconteceu, essa transformação de uma pessoa que era apaixonada por moto e teve que se redescobrir e reinventar um novo jeito de andar de moto, porque ele é sobrevivente. A vida quis o pirata de novo, porque ele literalmente foi dado como uma pessoa morta, mas ele resistiu. Então, conta um pouco dessa sua história, pirata, porque ela é impressionante. Então aqui vou dar um breve relato do acidente que aconteceu comigo. Eu voltando da minha casa, por volta das 10 horas da noite, ao atravessar a linha férrea que fica em frente à minha residência, eu tropecei, bati a cabeça, desmaiei e estava no começo da pandemia. Não estava passando ninguém, porque ali no lugar onde eu me acidentei era um trilho que passa muita gente, mas estava no começo da pandemia, não passou ninguém. Veio o trem, passou em cima de mim, foram 2 máquinas, 8 vagões. Ele literalmente me embolou debaixo dele, me quebrou várias costelas, escápula, clavícula, minha coluna foi quebrada em 3 lugares, tive traumatismo craniano, várias perfurações na cabeça. Na minha cintura aqui entrou um pedaço de madeira, um tamanho assim, uma grossura assim, quase me atravessou. Eu fiquei perdendo sangue ali debaixo do trem embolado. Nessa hora aí que aconteceu o acidente, até por volta das 4 horas da manhã, porque tiveram que desemendar os vagões para me tirar de baixo. No entanto, quando eles conseguiram fazer isso, já chamaram só o SAMU e o Rabecão para dar o atestado de óbito e levar o corpo. Eu saí lá de baixo, me arrastando, entreguei minha perna na mão do socorrista. E daí começou a minha batalha. Eu fiquei internado no João 23, em coma, 5 dias. Perdi o sangue no meu corpo praticamente todo, porque foi muito tempo perdendo sangue, porque a amputação da minha perna foi de menos visto ao grau do que aconteceu. Minhas costas aqui arrancou o couro todinho. E arrastando nos morões lá, arrancou muita carne. Lá dentro do João 23 eu peguei infecção hospitalar, nós fomos isolados num quarto. Quase todos que estavam dentro daquele quarto morreram
E ali eu ficava contando os minutos para me morrer. Eu vendo a morte na minha frente, esperando a minha vez. Toda hora saindo de sala de cirurgia, voltando, porque meu corpo apodreceu todo por causa da infecção. Espasmo muscular nessa perna eu tinha, rasgava, o osso saía para fora. Naquela época eu só queria morrer e brigava com Deus perguntando por que eu estava aqui ainda, por que ele não tinha me matado, por que eu estava sofrendo tanto daquele jeito. O médico, a primeira coisa que ele me falou quando eu saí do coma, que eu estava palpando o meu corpo, tentando entender o que aconteceu comigo, uma dor imensa. A primeira notícia que ele me deu é que eu não ia andar mais, que minha coluna estava quebrada, que a minha perna era de menos. Foi só choque em cima de choque. Mas no meio disso tudo, eu tive um despertar espiritual que era um tipo de coisa que eu não cria antes, que existia no mundo. Simplesmente, certo dia eu acordei e estava tudo diferente. E eu literalmente senti Deus me tocando. E eu senti que eu podia tudo. E a partir daquele momento eu falei que eu ia andar. No outro dia eu pedi meu irmão para levar uma cadeira de rodas para mim, que eu ia andar. Ele me falou, olha, você não anda, porque eu estava imóvel por causa da coluna. Eu não andava. Ele levou a cadeira para mim, eu levantei de manhã, sentei na minha cama, os médicos foram lá correndo, me reprimiram, falando que eu não podia aquilo, mas já foi um milagre, eu não levantava. Quando eles saíram de perto, eu desci da maca, montei na cadeira de rodas e dei minha primeira volta dentro do hospital. Foi um dia incrível na minha vida. Você não faz ideia do quão feliz eu fiquei de poder andar de cadeira de rodas. Depois que eu senti que eu podia tudo, eu cheguei em casa, ainda não conseguia andar direito, eram horas para me conseguir da cama, mas eu nunca desisti de lutar. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia andar de moto. Todas as pessoas só me deram não. Você nunca mais vai andar de moto, você nunca mais vai fazer isso, nunca mais vai fazer aquilo. Só que a deficiência está aqui. É na mente, não no corpo. Eu coloquei para mim que eu ia andar de moto, eu ia fazer o que eu amo. Eu amo estar no Insanos, entra a parte que o Insanos me salvou também. E hoje em dia eu dou meu testemunho na estrada, andando de moto, algo que eles falaram que eu nunca mais ia poder fazer. Eu mesmo adaptei a minha moto para me fazer isso. Deixa eu te perguntar, como que você despertou sua mente, a sua fé? Qual que foi seu clique de mudar a sua mentalidade tão rápido em um momento tão complicado e de dúvida? Dor. Não dor física, sabe? Eu me senti tão pequeno, que eu acho que foi ali que Deus me tocou. Essa energia que eu senti, sabe? Porque ali eu vi que dinheiro não me adiantava nada, tudo que eu tinha lá fora não me adiantava nada, se eu não tivesse como usufruir disso. É dar valor às pequenas coisas que a gente balbucia da boca para fora, mas na realidade, no dia a dia, a gente não faz. Eu aprendi a fazer isso. E eu faço todos os dias da minha vida. Todo dia é o melhor dia da minha vida. Não importa como eu saia da cama. E como que você conseguia bloquear todas as dúvidas das outras pessoas em relação à sua fé? Porque como você falou, você recebeu muita negativa dos outros. Como você bloqueava essa negatividade para falar, eu acredito e tá tudo bem. É eu que tenho que acreditar. Acreditando em mim. A partir daí eu comecei a acreditar em mim, acreditar que eu podia fazer tudo aquilo que eu quisesse fazer. Que eu podia transformar meu corpo, podia transformar a minha mente, podia transformar o mundo à minha volta. E o mundo, às vezes a gente acha que tem que mudar o mundo inteiro para mudar alguma coisa. Mas às vezes você precisa de mudar apenas o seu mundo. Aí automaticamente você muda o mundo ao seu redor. Caramba, cara. Eu vou te falar que eu tô num processo parecido com o seu. Não tive
a dor e nem um momento tão forte e tão revelador que você teve. Mas eu estou nesse processo de transformação mental que é fácil, porém é complicado, digamos, ao mesmo tempo, porque literalmente depende da gente. E esse relato que eu perguntei de força mental, porque você bloqueou o externo e trouxe o seu interno todo para você. Sim, uma batalha. E como que você fez isso que é o grande segredo da memória, né? Quando o meu corpo virou uma prisão, literalmente meu corpo tinha virado uma prisão para mim, eu ficava preso na minha cama, a minha mente se libertou. Porque muitos podem usar isso para se auto-prejudicar, né? Para fazer mal a si mesmo. Eu usei isso como força para mim. No momento que meu corpo virou uma prisão, minha mente se libertou para o mundo. É algo assim que é meio difícil a gente colocar, externar para fora com palavras, sabe? Porque é muito complexo. E são pequenos passos. Isso é muito bonito. Gente, depois dessa emoção, eu tô emocionado, porque eu tenho uma condição singular como pirata, mas a força mental e a sua força de vida é uma inspiração para qualquer ser humano. Relasso, o que é a história desse cara ensina para você, especificamente, e para esse grupo de insanos que está aqui hoje, numa confraternização, centenas de pessoas aqui de vários jornais aqui de Minas. É bem complexo isso, né? Eu acho que a gente tem um grande defeito que é na grande maioria das vezes, de reclamar de uma condição nossa. Hoje eu acordei com dor de cabeça. Hoje eu acordei, né, com alguma outra questão. Mas a gente se esquece de agradecer. E nessa parte de gratidão pela vida, escutando histórias como a do Pirata, né, conhecendo a sua história também, de força de vontade, de querer fazer, é onde a gente tem que entender que às vezes a gente olha para uma pessoa que tem uma limitação superior à nossa e que a gente tem por obrigação não reclamar, agradecer e sempre se colocar à disposição para contribuir de alguma forma para a vida, não só daquela pessoa, mas de todas as outras. Isso é que traz a questão dos insanos para a gente. A gente está sempre pronto para ajudar o próximo, no que for necessário. E o que significa para você fazer parte de um grupo onde tem um projeto recente e fala, ninguém fica para trás, porque o Pirata, ele é inspiração, e hoje a gente tem 50 pessoas que têm condições parecidas, similares, ou histórias singulares, assim como o Pirata. O que significa para você quando você vê outras pessoas querendo iniciar esse mundo, o motociclismo, fazer parte de uma confraternização, de uma irmandade, porque se sentiu acolhido por meio de uma história como a do Pirata. Eu fico muito satisfeito. Eu tenho por educação familiar a questão de sempre ajudar o próximo. Eu entrei para o motoclube como sargento de armas, em decorrência da minha atividade profissional. E logo me foi ofertada a possibilidade de fazer um estágio como social da divisão, por sempre me colocar à disposição nessas ações. Eu fico muito feliz com a ascendência, a inclusão, não só desse projeto, ninguém fica para trás, que é a questão dos PCD, né? Mas na minha vida, tanto pessoal como profissional, eu me esforço ao máximo para poder ajudar o próximo e incluir. A minha atividade profissional em si, ela trabalha justamente com a reinserção social.
Então eu fico muito feliz, é um projeto que eu acredito, é algo novo ainda pra gente. Então eu fico motivado e quero sim poder contribuir da melhor forma possível com esses possíveis novos integrantes, para que eu também possa chamá-los de irmãos. Grata, quando você vê, você praticamente fundou uma regional em Santos, BH, e você vê um grupo que trabalha com pessoas singulares crescendo tão rápido, porque no final do ano, para março, a gente está em março, Para em torno de... já é um número muito significativo. E a gente vê essas pessoas querendo participar, querendo estar junto de uma irmandade, é muito gratificante. Como você vê como o maior símbolo dessa transformação dentro do Insanos e dentro de vida de tantas pessoas. Você é a referência. Olha, primeiramente, isso aí que está acontecendo aqui dentro, o projeto Ninguém Fica para Trás, é uma revolução dentro do mundo biker. É porque é algo nunca feito antes. Nunca houve essa inclusão de PCDs dentro do mundo biker. O nosso vice-presidente veio com esse projeto aí agora, fez essa inclusão nossa. Isso pra gente é surreal. Porque trazer essa igualdade, colocar a gente mostrar para a sociedade que a gente é igual. E aqui dentro, você está dentro de uma peça nossa, que você está vendo. E a gente é tratado como irmão mesmo. A gente abraça o irmão de verdade. Então essas pessoas que estão vindo como PCD, simplesmente igual. Ela não é tratada com diferença aqui. Ela é um cara biker. É um cara que gosta de rock, gosta de moto. Vai ser acolhido pela família. Então, em resumo, gente, para você que está assistindo, pega esse exemplo do Santos e transfere ele para outros motoclubes, para trazer para outras pessoas, porque a inclusão é feita todo dia em todas as ações. O motoclube é uma das ações que pode ser feita inclusão. O Pirata falou isso dele porque ele já era um motociclista, já era, e ele quis continuar sendo o que ele já tinha. Só que agora ele potencializou essa irmandade, porque a irmandade, até onde eu fiquei sabendo, para tentar corrigir, te ajudou a conseguir a perna mecânica. A primeira prótese que eu tive foi o motoclube que se mobilizou para mim conseguir ela. É porque quando a gente fala família, é porque realmente é uma família. Aqui eu não tenho distinção da minha família de sangue lá, dessa daqui não. É um conjunto, é um pilar que não vive sem o outro. Meus dois irmãos de sangue são, minha família ama isso. A minha namorada que está aqui, que agora é noiva, veio do motoclube também, acaba fazendo parte da vida da gente. Entende? Então, literalmente família. Eu quero entender sobre essa ação que vocês fizeram para levantar recursos, para ver o irmão de vocês ter uma condição melhor, para promover para ele condições melhores para desenvolver o que ele mais ama. Então, como é que foi essa mobilização a fim de arrecadar recursos para conseguir um melhor meio de locomoção para o Pirata? Eu vou falar de modo geral, porque a história do Pirata para mim é nova, né? O Pirata está na divisão de Belo Horizonte, mas toda vez que um irmão levanta a mão para solicitar ajuda, né? Seja ela financeira, seja ela com um empréstimo de uma cadeira de roda, ou às vezes alguma situação em que houve um acidente com a moto, o irmão não machucou, mas a pessoa depende da moto para trabalhar. É feita uma mobilização, não só dentro da divisão, mas ela vai para a regional, vai para a questão Brasil, e é feito sim uma mobilização, seja ela mundial, para poder ajudar, dependendo da necessidade, né? Mas é importante frisar que todos os irmãos do motoclube
tem, não só por obrigação, mas tem essa vontade, né? Tem isso como instinto de querer ajudar o próximo. Agora, a gente contou sua história aqui, ele contou tudo, mas eu tenho uma curiosidade, Bravo. Como que é a adaptação de sua moto? A adaptação ficaria melhor para te mostrar, porque eu fiz em casa, mas eu perdi a perna direita, né? A perna do freio. Aí eu adaptei o freio dessa perna na minha mão esquerda, sim. Eu fiz em casa. Porque a maioria das oficinas que eu ia não queriam mexer, tinha preguiça, não quiseram mexer para mim na minha região. Aí eu mesmo em casa bolei um jeito e coloquei o freio traseiro nessa mão esquerda. Então fica freio, embreagem, freio dianteiro. Essa é a adaptação que eu fiz nela. E pau na máquina, eu rodo nela. E como que você foi na hora de renovar a carteira? Como é que você faz? Olha, a habilitação? Eu tive que passar por vários processos, aí já é um processo muito burocrático, bem difícil para a gente, que são coisas que deviam mudar dentro do Brasil, porque as nossas regras para esse tipo de coisa é muito antiga, e já evoluiu muita coisa dentro dessas adaptações para a gente poder andar no veículo, poder andar numa moto, e eles usam as leis antigas ainda. Então foi muito burocrático para mim conseguir minha carteira de novo, muito difícil. Foram várias portadas na cara que eu levei, mas eu consegui com muito custo, gastando muito dinheiro, indo em muitos lugares, eu consegui renovar a carteira para poder conseguir andar nela de novo. Você tem carteira de carro? Só para saber. Não, só de moto. Só de moto? Só de moto. Interessante. E você falou que você trabalha como policial. Na verdade, o meu cargo dentro da Polícia Penal, ele é técnico. Só que atualmente eu exerço a função de diretor de humanização do atendimento em uma penitenciária. Então, toda a parte de atendimento, reinserção, a ressocialização do indivíduo privado de liberdade é com a minha equipe. Isso quer dizer que, diretamente, você trabalha com a reinclusão de pessoas na sociedade. Sim. E como que você vê essa reinclusão na sociedade? É uma grande luta, porque assim como o PCD enfrenta várias dificuldades, o egresso do sistema prisional, ele passa por uma série de preconceitos. Ninguém quer contratar um ex-ladrão. Então, foram feitas várias articulações junto ao Poder Municipal, Poder Executivo Municipal, para que a gente pudesse ofertar cursos profissionalizantes, acesso direto ao Cine para obtenção de vagas de emprego. Mas isso, a gente não tem um número exato, né, um percentual de que a gente atinge um percentual efetivo de que aqueles indivíduos não voltarão mais a cometer crimes, né? É um processo de uma luta individual, uma luta pessoal, da pessoa enfrentar as dificuldades e conseguir seguir a vida no caminho do bem e não voltar aí pro mundo do crime. Mas como que você vê a questão assim, porque a pessoa, quando ela passa por um processo educativo, de reeducação, de aprendizado, muitas pessoas não têm essa noção, nem de... Ela aprende desse jeito, vocês ensinam. Sim. Como que vocês veem, por exemplo, a pessoa tendo muita vontade, como vocês trabalham a mente dela, porque, infelizmente, por conta do preconceito, por conta de tudo, ela vai tentar seguir uma vida na normalidade, mas ela vai cedendo a dificuldade. Então, como que você trabalha para ela acreditar no potencial dela, que ela vai conseguir encontrar o melhor lugar para ela na sociedade? Eu acho que eu posso responder essa pergunta exemplificando um caso de um case de sucesso que nós tivemos. Nós tivemos um indivíduo privado de liberdade que era uma mulher trans e
foi feito todo um trabalho, né, de ressocialização com ele, porque eu falo ele hoje porque ele teve que voltar a ser homem. Vocês vão entender. Então, ele foi feito um trabalho de ressocialização dentro da unidade prisional. Assim que ele saiu, fizemos todos os encaminhamentos possíveis. E sempre, enquanto mulher trans, egresso do sistema prisional, teve 3 portas fechadas na cara, até que uma se abriu. E hoje ele é um exemplo, porque ele teve que, diante de todas essas dificuldades, teve que assumir o papel de homem novamente, para que ele pudesse ser reinserido no mercado de trabalho. Largou o tráfico de drogas, largou de ser usuário de drogas, mas ainda continua com a postura de homem, né, a figura de homem, para se poder manter no serviço. Mas mesmo assim ainda é um case de sucesso. Então a gente fica muito satisfeito, né? Não poderia elencar aqui vários casos nesse sentido, mas ainda é um percentual muito pequeno diante da população carcerária que nós temos no município. É porque a população carcerária, se eu não me engano, a maioria são pessoas de baixa renda, de cor preta, né? E fizeram crimes mais voltados para as tendências, né? E para ser colocado no trabalho, as pessoas buscam as tendências dentro. Quando vê as portas fechadas, elas ficam encurraladas, não encontram saídas e acabam voltando a cometer o crime. Como que vocês trabalham para que não tenha essa recaída, e como vocês trabalham no mundo externo para a sociedade enxergar essas pessoas de outra forma, de uma maneira natural? A penitenciária que eu trabalho hoje, ela tem números muito positivos, né? Isso não é mérito meu, é mérito de todos os servidores da unidade e também de todos os gestores que passaram por lá, porque não é fácil convencer a sociedade de que isso é possível, de que existe essa necessidade. Mas hoje, dentro dessa unidade específica em que eu trabalho, a gente tem várias parcerias de empresas privadas que nós conseguimos levar para dentro da unidade para que pudesse ofertar vagas de emprego para os presos. E temos casos de que funciona tão bem que quando esses presos que estão inseridos nessas empresas, eles saem e a própria empresa contrata ele com carteira assinada já no mundo externo, vamos dizer assim. Gente, são histórias impressionantes de uma pessoa que trabalha com reinclusão todo dia, vê realidades e pessoas singulares todos os dias. Estou com um pirata aqui que é uma história que me emociona toda vez que eu escuto e ver ele contando a força mental, a vida dele seguir em frente e ver ele com essa energia positiva brincando com o pirata. Eu sou manco, ele é o pirata e nós estamos juntos. A gente vai partir para a parte mais final da entrevista, na qual eu faço algumas perguntas meio padrão, mas eu vou pedir primeiro para você, pirata, defina a vida para você. O que é a vida? Ele lançou uma que hoje em dia para mim a vida é simplesmente viver. Eu vivo hoje, esse momento aqui agora. Pirata, eu quero que você, eu já te falei, eu não gosto da palavra que nos define, deficiência. Eu troco esse termo por singularidade. Entendo. Porque são todos únicos, todos singulares. Você trabalha com pessoas únicas todos os dias, você é uma pessoa única por si. Eu quero saber se você tem alguma característica sem ser a história que você contou, a gente sabe que é singular por si só. Você tem alguma coisa só sua, alguma coisa que te defina uma palavra. Garra. Tá?
Gostei. E você, Melásio? Qual é a pergunta? Desculpa. A pergunta é: eu não gosto do termo que me define, que é deficiência. Acho que todo mundo é único, todo mundo é singular. Então eu troco o termo que me define por singularidades. Porque todo mundo é singular. E todo mundo tem várias singularidades. E você, eu quero dizer assim, você tem alguma história impactante com alguma pessoa que tem alguma condição similar à do pirata do maconheiro, né? E eu queria ter uma singularidade do Melásio. Uma singularidade do Melásio. Fica mais fácil de eu te contar algo que eu convivo, que eu sempre ajudo muito, né? Mas dentro do meu círculo familiar, eu ainda não vivenciei isso. Né? Não, pode contar a sua experiência. Enquanto você conta a experiência, você pensa na singularidade. Mas eu vou contar de uma instituição que eu auxilio, sempre trabalhando como voluntário. E eu enxergo eles também como pessoas singulares. Ela acolhe moradores de rua, pessoas em situação de rua. E eu ajudo nessa casa há mais de 15 anos. Seja fazendo campanhas para doação de roupa, mantimentos, ou até mesmo indo lá para poder fazer a alimentação deles, cozinhar para eles. E lá a gente encontra N situações. E tem uma em específico que era uma pessoa em situação de rua, em que uma outra pessoa que não estava em situação de rua ateou fogo nessa pessoa pelo simples fato dela estar dormindo embaixo de uma marquise. A maldade, o bem e o mal, elas andam juntas dentro de cada ser humano. Só que a gente tem sempre que deixar o bem sobressair sobre o mal. Porque nós vivemos em sociedade e sobre o olhar de Cristo nós somos também todos irmãos. Eu acho que seria uma forma bem simples de resumir a forma como o Melásio se enxerga como uma pessoa singular que ajuda singulares. Mas e uma singularidade sua, uma característica sua? Ele tá fugindo da pergunta. Eu estou vendo que ele tá fugindo da pergunta, mas eu estou perguntando. Eu tenho, sim, algumas dificuldades, né? Pode ser singularidade também. Conte-nos. Mas eu superei essa... Ia dentro do meu ambiente profissional. E eu cheguei a superar essa dificuldade no momento em que... Eu já atuo há 17 anos dentro do centro prisional. Em que eu quis me privar de saber o porquê que aquela pessoa estava ali. Porque para mim era um bloqueio, para que eu pudesse conseguir auxiliar aquela pessoa. Então, estando agora à frente dessa diretoria há 2 anos, isso foi algo que aconteceu no passado, mas que trouxe algo muito positivo para que a gente pudesse ter bons resultados hoje, dentro do meu ambiente profissional, nesses 2 anos, nessa unidade prisional em que eu trabalho. Então, essa minha dificuldade, sim, do preconceito, né, com aquela pessoa, pelo delito que ela tivesse cometido, né, era um bloqueio que eu consegui, sim, superar. E como é que você trabalhou sua mente para desbloquear esses... Melhor, não vou usar a palavra desbloquear, conseguiu desfazer os preconceitos? É muito difícil a gente julgar alguém. Então, seguindo o que Jesus Cristo deixou pra gente como orientação de vida, eu acho que a gente tem sim que, nesse sentido, tampar os olhos para poder conseguir estender a mão. E foi nesse sentido, né? Eu tenho a minha crença, tenho a minha fé e eu me apego muito a ela para poder conseguir desempenhar minhas atividades dentro da sociedade. Pirata, eu quero que você defina o poder da sua mente. Olha, eu mesmo não sei o poder total dela, porque todo dia eu me reinvento.
Foi assim que eu consegui superar dia após dia. Essa viagem mesmo que eu vim aqui, para muitos pode ser simples, mas 500 e poucos km, eu me reinvento, eu simplesmente digo para mim mesmo, eu consigo e eu vou. E não coloco mais nada no meio do caminho, simplesmente acredito e faço. Como manter essa positividade e essa alegria? Olha, só temos duas opções: parar, lamentar, murmurar, ou fazer o inverso disso, ser feliz. Ser feliz apesar de tudo. Ser feliz apesar dos problemas, ser feliz apesar das dificuldades, ser feliz apesar da dor. Eu sinto dor todos os dias. Eu tô com dor nesse exato momento. Vai adiantar eu murmurar aqui? Eu vou ser feliz, apesar de tudo. Cara, e eu vou fazer uma pergunta que eu acredito muito. Essa sua postura agregou muito ao seu redor. Como você vê, como as pessoas ao seu redor te acolhem? Olha, muda muita coisa, porque eu acredito muito nas energias que a gente emite. O que você emana para as pessoas. Se eu estou emanando uma energia positiva, se eu estou emanando paz, força, é o que eu recebo de volta. Eu creio que você está aqui por isso. E essas pessoas que chegam até a mim estão aqui por isso. Pelo que eu emano. E eu estou emanando força, então eu recebo isso de volta do mundo. Cara, fala por mim. Eu quero chegar num estágio muito parecido com sua força mental. Eu tô aqui maravilhado com como você consegue desbloquear sua mente e como você emana essa vontade de viver no seu olhar, no seu jeito e segue em frente. Eu acho que você é muito mais que uma inspiração para mim, é um espelho mental. É bom deixar bem claro, também para as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, escutando, não é que eu não tenha problema, porque problema todas as pessoas vão ter, e tem muitos. Para falar para elas que há outros meios de encarar isso. Eu tenho problema todo dia no cotidiano. Eu tenho brigas com minha noiva, problemas financeiros, tudo isso que está ao redor de todo mundo. É a maneira de encarar isso que a gente tem que mudar. Se você muda essa maneira de encarar e falar que você vai ser feliz com a mesma força que às vezes a gente levanta e fala que o dia da gente vai ser mal, você consegue deixar seu dia uma bosta. É fazer isso ao contrário. É para as pessoas conseguirem pegar essa garra, entender que eu não sou diferente de ninguém. Todo mundo pode. Todos nós temos essa força dentro da gente. É só saber usá-la. Muito, muito obrigado. Agora, para encerrar esse podcast especial, insano, transformador, diferente, geralmente as pessoas têm receio, medo de perguntar coisas pra gente que é diferente, que é singular. Então eu abro espaço para os entrevistados, perguntar o que ele quiser saber sobre a minha vida, o meu universo, a minha condição, a minha história, o meu dia a dia. Eu dou essa abertura para fazer qualquer tipo de pergunta. Eu tenho uma pergunta. Faça. Você hoje pode vivenciar um pouquinho do que é um evento insano. A gente falou aqui de acolhimento de família, de irmandade. Eu queria que você dissesse pra gente como você se sentiu fazendo parte dessa família. Nelazo, um coração muito alegre, feliz. Eu falo que eu tô num momento muito especial. Hoje é um dia muito especial para mim.
como eu disse durante esse podcast, eu estou fazendo um trabalho mental parecido com o que ele conseguiu, com o que o Pirata conseguiu, para conseguir transformar a minha realidade. E eu acredito muito no que ele fez. E eu vou fazer o que ele fez. Vou transformar a minha realidade em uma coisa no mundo do meu faz de conta. E ele está me dando uma força muito grande para isso. E estar aqui no Insanos, contando a história de duas pessoas que trabalham de maneiras diferentes a inclusão, um sendo um exemplo carne viva e você sendo um exemplo de amor ao próximo, é muito gratificante, porque eu cheguei ao Insanos por meio de praticamente minha irmã que eu tenho, que é a Cris. É 10 anos, eu conheço o pai dela, a gente ficou amigo. E a gente é irmão que não precisa se ver todo dia. A gente se gosta, a gente se respeita muito, a gente tem um carinho muito pelo outro. Ela me trouxe e ela sempre fala: os Insanos trazem a melhor essência do ser humano. Porque aqui as pessoas podem ser amáveis, as pessoas podem voltar a ser crianças, tem as brincadeiras de quinta série, não tem aquelas responsabilidades que te arrebentam diariamente. Você pode ser feliz. Então, para mim, hoje é um dia muito transformador. Acho que mudou muito minha percepção de muita coisa. E que eu estou buscando isso. Então, como o Pirata disse, é uma questão de energia que eu acredito muito. Eu não estou aqui por acaso. Então, eu sou só gratidão. Hoje eu falo isso para vocês assim. E hoje eu me sinto insano. Estou aqui com camiseta, estou aqui todo equipado. Agradeço ao Vitor, que é o insano também, que está aqui, é o cinegrafista, vai editar esse podcast. Vai ser uma coisa muito bacana, que vai rodar não só os 10 mil insanos, mas o mundo inteiro. E vai chegar essas histórias singulares para muita gente e vai inspirar muitas pessoas. Porque o mundo precisa de positividade. E é isso que o Insano traz, positividade. E você tem alguma perguntinha? Você consegue andar de moto? Ó, eu ando, inclusive, de vez em quando eu pegava mototáxi, antigamente. Só que como eu não tenho firmeza na mão, eu ia agarradinho com o motoqueiro. Pessoal, tem que ir abraçadinho aqui. Tinha gente que achava ruim, não queria. Tem gente que fala, vamos embora, eu te levo lá. Eu tenho vontade de dar uma volta numa moto, muito legal. E tenho boas lembranças de andar de moto. Mas eu tenho medo. Eu acho muito bonito, mas eu particularmente tenho muito medo de moto. Meio traz segurança pra gente, é bom. Não é ruim, não. Até pra gente que roda muito, né? E eu vou deixar um convite. Você vai combinar com a sua irmã de que você sentir a vontade, sentir confiança. A garupa da minha moto está disponível para você dar uma volta comigo. Vamos deixar marcado, eu vou. Bora. Que dia? Pode ser na próxima quinta. Organiza com ela, que a gente tem um encontro na próxima quinta. Você vai comigo. Quinta-feira? Quinta-feira. Tá, tô marcado. Já arrumou até bonde pra fazer, ó. Até bonde. Ó, pessoal, e o Vitor vai filmar. Já coloquei o Vitor na parada aqui. E vai ser bom, porque ela tem gosto. Ah, e aí Você vai sentir confiança. Aí fechou. Não, irei sim. Fechado. Gente, nessa vibe positiva, com música de fundo, com energia boa. E eu passo assim, cara, eu amei esses caras. E foi um dos melhores podcasts que eu já fiz. E eu deixo vocês com essa energia, com essa positividade e com essa sinceridade que é a vida, mas a loucura do bem, a loucura positiva, a loucura do amor e a loucura de que a gente pode criar o mundo que a gente quer. Então eu vejo vocês no próximo Se Manca. Sigam a gente para mais conteúdos como este, com muita cultura, muita história e muita felicidade. Vejo vocês na próxima. Até mais. Eu quero agradecer aqui ao Vitor, a todo o pessoal do Insanos que proporcionou esse momento incrível, que foi espetacular para mim. Espero que para eles também, que eu
sair daqui transformado em uma outra pessoa. Agradeço de coração, fica com Deus e até o próximo Simanca!